Meu nome é Tiago, tenho 28 anos e moro em São Paulo. Cresci em uma família um tanto complicada. Meu pai biológico nos deixou quando eu tinha apenas 4 anos, e desde então, minha mãe sempre pareceu instável. Ela tinha crises, mudava de humor do nada, e eu e meu irmão mais velho, Pedro, aprendemos desde cedo a andar em cascas de ovo ao redor dela. Mas quando eu tinha uns 8 anos, ela conheceu o Marcos. Ele era diferente de todos os homens que já tinham passado pela nossa casa, calmo, paciente, e o único que realmente parecia se importar com a gente. Lembro dele me ajudando com deveres de matemática quando eu chorava porque não conseguia entender. Lembro dele indo às reuniões da escola, porque minha mãe dizia que tinha coisas mais importantes para fazer. Com o tempo, Marcos se tornou meu pai, mesmo que não de sangue. Foi ele quem pagou meu curso técnico, quem me ajudou a entrar na faculdade, quem me ensinou a dirigir. Ele estava lá quando eu passei na entrevista do meu primeiro emprego. Ele nunca levantou a voz, mesmo quando minha mãe o provocava, o que era frequente. Mas há uns 2 meses, tudo desabou. Era uma terça-feira à noite. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de Pedro. Cara, a mãe surtou. Ela expulsou o Marcos de casa. Fiquei mudo por uns segundos. Como assim expulsou? Disse que ele é um ingrato, um aproveitador. Que ele nunca fez nada por ela. Eu ri, de nervoso. Nunca fez nada? Ele basicamente sustentou a casa. Pedro suspirou. Tiago, você sabe como ela é. Melhor não se meter. Mas não consegui ficar parado. Quando fui visitar a casa da minha mãe, Marcos estava no portão com 2 malas e um olhar que eu nunca vou esquecer, misto de cansaço e vergonha. Ela disse que eu estraguei a vida dela, ele murmurou. Mas eu só queria ajudar. Ele não tinha para onde ir. E eu, sem pensar muito, disse: fica no meu apartamento uns dias. Até as coisas se acalmarem. Ele hesitou. Não quero causar problema entre você e ela. Já é tarde para isso, respondi. Você é da família, Marcos. E família não abandona quando as coisas ficam feias. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso fraco, mas verdadeiro. Naquele momento, eu não sabia que essa decisão simples, oferecer um sofá, ia virar a maior briga da minha vida. Nos primeiros dias, a presença do Marcos no meu apartamento foi estranhamente tranquila. Ele era discreto, fazia o café antes de eu acordar, lavava a louça e até limpava o banheiro, coisa que, sinceramente, eu mesmo não fazia com tanta frequência. Parecia grato por cada pequeno gesto, como se estivesse tentando não incomodar. Às vezes, eu o via sentado na varanda, olhando pro nada com uma caneca de café na mão. Ele não reclamava, não falava mal da minha mãe, mas o olhar dele dizia tudo. Você vai voltar para casa dela? Perguntei certa noite. Ele suspirou. Depois de tudo que ela disse, acho que não tem mais volta, Tiago. Eu amava sua mãe, mas ela me odeia agora. Eu não soube o que responder. Para mim, ele sempre foi a pessoa mais sensata daquela casa. Ver alguém como ele completamente quebrado me doía mais do que eu esperava. Uns 4 dias depois, o inevitável aconteceu. Pedro apareceu de surpresa. Eu estava no trabalho, e ele resolveu dar uma passada, para pegar um livro que tinha deixado comigo. Quando cheguei em casa à noite, Marcos estava pálido, e meu celular tinha dezenas de mensagens não lidas. Você enlouqueceu, escreveu Pedro. Como você pôde deixar ele morar aí? Você traiu a nossa mãe. Respirei fundo antes de ligar para ele. Pedro, calma. Ele não tem para onde ir. É temporário. Temporário caramba, Tiago. Você sabe o que ela tá passando. Ela não dorme, não come, fica chorando o dia todo. E você acha que o Marcos tá festejando? Ele tá destruído, cara. O silêncio do outro lado durou alguns segundos, e então ele soltou. Ele nunca foi nosso pai. Você tá confundindo gratidão com lealdade. Ele só ficou porque era conveniente para ele. Conveniente? Perguntei, indignado. Ele pagou nosso colégio, aguentou as crises da mãe, ficou quando todo mundo foi embora. Isso é conveniência para você? Pedro gritou. Você não entende. Ela é nossa mãe, Tiago. A única que importa. Não, Pedro, respondi, mais calmo do que eu esperava. A família não é quem grita mais alto. É quem fica quando o mundo desaba. Ele desligou na minha cara. E no mesmo instante, minha mãe começou a me ligar. 3, 4, 5 vezes seguidas. Na sexta, atendi.
Tiago, o que você tá fazendo? Ela perguntou, chorando e ofegante. Você tá me apunhalando pelas costas. Esse homem me destruiu e agora você o protege. Ele não destruiu ninguém, mãe. Ele só existe. E talvez o que você não aguente é lembrar que ele te amou de verdade. Ela ficou muda por alguns segundos, e depois gritou algo que ainda ecoa na minha cabeça. Então fica com ele. Já que ele é tão santo, que ele seja o seu pai para sempre. Desligou. E eu fiquei ali, parado, com o telefone na mão, o coração disparado e a sensação de que, sem perceber, eu tinha acabado de perder minha mãe e meu irmão, de uma vez só. Naquela noite, Marcos me olhou com tristeza. Não queria causar isso entre vocês, Tiago. E eu apenas respondi: você não causou nada. Só mostrou quem realmente se importa. Mas, no fundo, comecei a me perguntar: até onde eu aguentaria essa guerra? Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Minha mãe me bloqueou em tudo: WhatsApp, Instagram, até no grupo da família. Pedro também sumiu. Só percebi o quanto isso me afetava quando comecei a abrir o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem que nunca vinha. O silêncio deles gritava. Marcos percebia. Ele tentava disfarçar, mas eu via nos gestos. Uma manhã, encontrei a geladeira cheia de compras. Comprei umas coisas. Você não devia gastar comigo. Ele sorriu, sem jeito. Eu precisava me sentir útil. E, para ser sincero, cozinhar me distrai. Era o tipo de bondade simples que ele sempre teve. Mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir o peso da culpa. Os vizinhos começaram a comentar. Uma senhora do andar de baixo, Dona Célia, que sempre foi amiga da minha mãe, me parou no elevador. Tiago, é verdade que o seu padrasto tá morando com você? Sua mãe deve estar sofrendo tanto. Fiquei sem palavras. Em 2 dias, a história já tinha virado fofoca de condomínio. E, como se não bastasse, minha tia ligou para dar um conselho. Filho, sua mãe tá arrasada. Todo mundo achava que você era o mais equilibrado. O que aconteceu com você? Eu só consegui responder: nada aconteceu comigo, tia. Só tô tentando ser justo. Ela suspirou, decepcionada, e desligou. A verdade é que comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava mesmo sendo justo? Ou estava apenas tentando consertar o que não tinha conserto? Às vezes, à noite, eu ouvia Marcos se mexendo no quarto de hóspedes, falando sozinho. Certa vez, ouvi um sussurro: eu só queria ter sido suficiente. Aquilo me partiu em 2. No dia seguinte, encontrei uma carta no balcão da cozinha. Tiago, não quero causar mais confusão. Vou sair amanhã cedo, procurar um quarto para alugar. Obrigado por tudo. Corri pro quarto dele. Você não vai a lugar nenhum, Marcos. Se sair, ela vence. E, sinceramente, acho que você já passou tempo demais se sacrificando por ela. Ele me olhou com os olhos marejados. Não quero te fazer escolher, filho. Mas já me fizeram escolher, e eu não fui consultado. No fundo, eu sabia que essa guerra não era só entre eles. Era dentro de mim. Entre a lealdade que eu devia à minha mãe, e a gratidão que eu devia a quem me ensinou o que era amor de verdade. Naquela noite, enquanto o som da chuva batia na janela, recebi uma última mensagem de Pedro. Você destruiu nossa família. E, pela primeira vez, eu não respondi. Porque talvez a família já tivesse sido destruída há muito tempo. 2 semanas se passaram sem nenhuma palavra da minha mãe. Eu tentava seguir a rotina, trabalhar, fingir normalidade. Mas dentro de casa, o silêncio era pesado. Marcos fazia de tudo para não me atrapalhar, saía cedo, voltava tarde, passava os dias distribuindo currículos, tentando recomeçar. Eu o admirava por isso. E, de alguma forma, aquilo me dava esperança. Mas numa sexta-feira à noite, enquanto eu jantava, alguém bateu na porta. Abri, e lá estava ela. Minha mãe. Mariana. O cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, e aquele mesmo olhar de quando ela perdia o controle, misto de raiva e mágoa. Podemos conversar? Ela perguntou, cruzando os braços. Assenti, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Marcos apareceu no corredor. O silêncio que se formou entre os dois foi quase físico, dava para sentir a tensão no ar. Ela o encarou como se estivesse vendo um fantasma. Então é verdade. Você realmente está morando aqui. Marcos respirou fundo. Mariana, eu não vim para causar. Só precisava de um teto por uns dias.
Um teto que o meu filho ofereceu, ela gritou. Depois de tudo que você fez comigo. Eu me meti no meio. Mãe, chega. Ninguém fez nada com você. Você que o expulsou. Ela me olhou com desprezo que eu nunca tinha visto. Você não entende, Tiago. Ele me usou. Todos esses anos, fingindo ser o homem perfeito, quando na verdade só queria ter o controle de tudo. Até dos meus filhos. Controle, Marcos repetiu, indignado. Eu te apoiei quando ninguém mais te suportava. Aguentei seus ataques, suas crises, suas fugas. Mentira, ela gritou, batendo a mão na mesa. Você me fazia sentir pequena, culpada, como se eu fosse louca. Aquela palavra, louca, ficou ecoando. Marcos abaixou a cabeça. Você nunca quis ajuda, Mariana. Só queria ter razão. Por um instante, ela pareceu desmoronar. As lágrimas vieram de repente, e a voz dela tremeu. Ele me fez sentir que eu não era suficiente. Nem como mulher, nem como mãe. E foi ali que eu entendi. O problema nunca foi o que Marcos fez. Foi o que ele representava para ela, estabilidade. Algo que ela nunca conseguiu ter dentro de si. Eu sei que você me odeia por defendê-lo, falei, tentando não chorar. Mas ele nunca quis roubar seu lugar. Ele só quis ser parte da nossa família. Ela me olhou com os olhos marejados. Então parabéns, Tiago. Agora ele é sua família. Eu não sou mais nada para você. Virou as costas e saiu, batendo a porta com força. Marcos ficou parado, com o rosto pálido. Ela precisa de ajuda, não de inimigos, disse baixinho. Eu assenti. Eu sei. Mas, às vezes, amar alguém doente é o mesmo que se afogar junto. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Porque, no fundo, eu sabia que minha mãe nunca voltaria a ser a mesma. E que, de certa forma, eu também não. Depois daquela noite, o silêncio voltou a morar comigo. Marcos ficou mais calado do que nunca. Ele passava horas na varanda, olhando para o horizonte de São Paulo, aquele caos de luzes e concreto, como se procurasse um lugar para se encaixar. Minha mãe não me procurou mais. Pedro me mandou uma última mensagem. Ela não quer mais te ver, espero que esteja feliz com seu novo pai. Apaguei sem responder. Eu tentei convencer a mim mesmo de que estava tudo bem, que tinha feito certo. Mas a verdade é que aquilo doía. Doía porque, no fundo, eu ainda amava minha mãe. Eu só não sabia mais como amá-la sem me perder no processo. Um mês se passou. Marcos conseguiu um emprego numa pequena oficina e começou a reconstruir a vida dele, devagar. Às vezes, chegava cansado, mas sempre com um sorriso. Foi um bom dia, dizia. Me sinto útil de novo. Certo fim de tarde, ele me chamou para jantar fora, num boteco simples, desses com mesa de plástico e ventilador barulhento. Entre um gole e outro, ele falou: Tiago, você não devia ter se afastado da sua mãe por minha causa. Eu não me afastei, Marcos. Ela me empurrou. Ele suspirou. Mesmo assim, não deixe o rancor crescer. A vida é curta demais para guardar o que só machuca. Naquele instante, percebi o quanto ele era diferente. Enquanto todo mundo gritava por lealdade, ele falava de perdão. Enquanto minha mãe se vitimizava, ele aceitava o sofrimento como parte do amor. Foi ali que eu entendi: ele nunca quis ser meu pai. Ele só quis ser alguém que eu pudesse chamar de família. Hoje, já se passaram 6 meses. Não voltei a falar com minha mãe nem com Pedro. Às vezes, vejo fotos deles nas redes sociais, sorrindo em jantares de família, como se eu nunca tivesse existido. Dói. Mas é uma dor que aprendi a carregar. Marcos ainda mora comigo. Ele não ocupa espaço, ele preenche o silêncio. Faz café todo dia, me pergunta como foi o trabalho, e insiste para eu comer direito. Outro dia, ele me disse algo que ficou gravado na minha cabeça. Você sabe, Tiago. Sangue não faz família. Amor, sim. E eu percebi que, no fim das contas, ele estava certo. Porque quando o mundo caiu, quem ficou do meu lado não foi quem me deu a vida, foi quem me ensinou a vivê-la. Então, se alguém aí estiver lendo isso e se perguntando se vale a pena escolher o que é certo mesmo quando isso significa perder quem você ama, a resposta é: sim. Mas esteja preparado. Porque fazer o certo raramente é fácil. Só que, às vezes, é o único jeito de dormir em paz.